Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. O De Carrinho acompanha de perto o processo eleitoral do Grêmio, ouvindo quem quer comandar o tricolor nos próximos anos. Nesta semana, o nosso convidado é Odorico Roman, candidato à presidência do clube. O Odorico, ele busca pela segunda vez ser presidente do Grêmio e tem na sua história um momento mágico com o clube, que foi ser o comandante do departamento de futebol no Tri da Libertadores em 2017. Nesta conversa, vamos falar sobre gestão, futebol, base, finanças, arena e o futuro do Grêmio. Temas que interessam diretamente ao torcedor. A ideia é entender qual Grêmio ele imagina construir e como pretende devolver ao clube o protagonismo que sempre foi marca da sua história. Boa tarde, Odorico. Que prazer em ter você novamente aqui no De Carrinho. Boa tarde, Cassiano. Boa tarde, torcida gremista. É uma alegria falar com vocês pelo programa De Carrinho. Bora então batermos papo, Odorico, e de forma bem objetiva, a primeira pergunta é a seguinte: o que motiva o senhor a ser presidente do Grêmio? O Grêmio é a minha paixão. O Grêmio está em uma situação difícil no campo e fora dele. Isso me motiva a ajudar. Tenho formação acadêmica para gerir o Grêmio. Tenho história no clube com títulos conquistados. Estive no futebol em 2016 e 2017, quando vencemos a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Tenho experiência administrativa no Grêmio. Fui vice-presidente eleito por 4 anos. Com o presidente Fábio Koff, aprendi muito sobre o mundo do futebol. Essa é a minha motivação, ajudar o Grêmio a voltar a ser vencedor. E Odorico, explica como que foi esse processo de convencer o senhor a ser candidato novamente. O senhor esteve na última eleição presidencial do Grêmio, disputou aí contra o atual presidente Alberto Guerra, e inicialmente não era o que se previa, a sua candidatura, ao menos publicamente. Foi algo que já estava na sua mente, é uma possibilidade que sempre esteve viva, e o que a experiência de o senhor já ter passado por uma eleição pode agregar neste momento? Com a desistência do Marcelo Marques, começou a haver muitos pedidos para que eu concorresse. Um dia, o Celso Rigo veio à minha casa. Conversamos por muitas horas, até que eu concordei em concorrer, desde que houvesse consenso das pessoas que escreveram o nosso projeto para o Grêmio. Houve unanimidade para a minha candidatura. Diante de uma convocação de associados gremistas, a minha família apoiou a ideia e aqui estou, colocando meu nome à disposição dos associados do Grêmio. E vamos avançar. O senhor concordou com a candidatura, aceitou o desafio, a missão, concorre. Em uma hipotética possibilidade, mas que é a possibilidade que o senhor quer, que o senhor pretende, e vai passar pela eleição do conselho, vai chegar no associado. Caso o senhor seja eleito presidente do Grêmio, qual será o grande desafio dos próximos 3 anos? Há 2 grandes desafios. Um, montar um time vencedor. E o segundo é equilibrar as finanças do Grêmio. O momento do clube é muito difícil. Vamos precisar trabalhar muito para superar esses desafios. Mas estamos dispostos a trabalhar incansavelmente para voltar a fazer a nossa apaixonada torcida sorrir com a conquista de títulos. E dentro disso, Odorico, ter a gestão da Arena passou a ser uma realidade mais recente. Dentro da sua gestão, como a Arena está englobada? Ela terá uma equipe específica cuidando, ou o clube vai abraçar dentro dos seus quadros já existentes? E há uma perspectiva de vocês de quanto ela poderá incrementar no orçamento do Grêmio? A Arena é peça fundamental no nosso projeto. Ela será um dos motores de recuperação do Grêmio. Vamos fazer do estádio uma fonte de recursos que irá regar as finanças do Grêmio e nos possibilitar construir um time forte e vitorioso. A Arena tem o potencial de gerar receitas acima de 100 milhões por ano. Nisso entram os naming rights, a renda dos jogos, a setorização de espaço,
a venda de camarotes, dentre outros. Os outros motores serão a torcida na arquibancada e o time em campo. Estamos conversando com Odorico Roman, candidato à presidência do Grêmio. E Odorico, dentro de campo, quais são as principais carências do Grêmio, na sua opinião? E como será possível ter um equilíbrio financeiro, mas ao mesmo tempo ter capacidade de possuir time forte? De onde serão buscados os recursos? O Grêmio precisa de jogadores diferenciados que possam fazer a diferença e decidir jogos. Os recursos virão do apoio de investidores, como o Celso Rigo, por exemplo, das receitas geradas pela Arena e do aumento do quadro social. Com um time competitivo, iremos criar uma espiral virtuosa que realimentará o processo. O Grêmio será maior, o Grêmio será mais forte, o Grêmio voltará a ser vencedor. E por falar em Grêmio forte, em jogadores de qualidade, em 2023, o Grêmio teve um case de enorme sucesso, que foi Luís Soares. Odorico, esse tipo de investimento pode ter na sua gestão? E o Marcelo Marques, mesmo que não publicamente, ele fez parte de tudo isso, até pouco tempo atrás. Ele se afastou totalmente ou ele ainda pode ter alguma participação? Grandes times são feitos com grandes jogadores. Estamos atentos a oportunidades para trazer jogadores que possam inflamar a torcida. O Marcelo Marques é conselheiro do Grêmio, foi eleito na nossa chapa. O projeto que defendemos foi construído junto com ele. Quando ele sentir-se confortável para retornar, será muito bem-vindo. E uma pergunta agora mais abrangente. O futebol mundial, ele tem evoluído, Odorico, em gestão, tecnologia e análise de desempenho. O senhor acredita que o Grêmio está atrasado nesse sentido? E o que vai fazer para modernizar o clube? Sim, o Grêmio ficou para trás. Enquanto o futebol evoluiu com a gestão e tecnologia, o Grêmio seguiu no improviso. Isso vai mudar. Vamos profissionalizar o departamento de futebol, integrar base, scout, comissão técnica e análise de desempenho e tomar decisões com base em dados e critérios claros. Queremos um Grêmio que planeja, que executa e que vence, com método, com ciência e com identidade. Outro aspecto, Odorico, muito reclamado, pedido e comentado entre torcedores, imprensa, é que a comunicação do clube tem recebido críticas aí nos últimos anos. E o senhor pretende mudar a forma como o Grêmio se comunica, tanto com o torcedor como com a imprensa? A imprensa é um instrumento fundamental para a comunicação com a torcida. A relação precisa ser melhor estruturada, considerando os novos aspectos e cenários da comunicação no futebol. Vamos trabalhar para que se construam pontes entre clube, imprensa e canais identificados. Essa questão dos canais identificados é a grande novidade aí dos tempos atuais. E essa convivência e equilíbrio entre a forma como que eles comunicam com a forma que o meio tradicional e isento, em tese, comunica, é o grande desafio. Porque muitas vezes, embora o objetivo seja o mesmo, cada um comunica do seu jeito. E quando isso mistura em entrevistas coletivas, acaba destoando um pouco. Mas é um tema para se trabalhar mais a fundo aí, com cada vez mais ênfase. Muito bem, grande Odorico Roman, vice-presidente de futebol, tricampeão da América em 2017, candidato a presidente aí para 2023, perdeu para o atual presidente Roberto Guerra, e candidato atual à presidência do clube, disputando aí, em princípio, com o Paulo Calef, os dois candidatos aí que o Grêmio terá. E para finalizar, Odorico, qual é o Grêmio que o senhor imagina entregar ao final de um futuro mandato e qual legado gostaria de deixar para o clube e para a torcida? Grande abraço, sucesso e até uma próxima. Desejo entregar um Grêmio vencedor com títulos conquistados. No nosso plano de gestão, o legado que temos em mente é de um Grêmio vitorioso, profissionalizado, modernizado e financeiramente equilibrado com forte sinergia time-torcida. Vote na nossa chapa na eleição do Grêmio associado.
Temos as melhores propostas e faremos o Grêmio vencedor de novo. Muito obrigado. Muito bem. Odorico Roman, candidato à presidência do Grêmio, aqui com a gente. Semana que vem vamos conversar com Paulo Calef. Odorico Roman foi o entrevistado desta semana aqui do De Carrinho.